Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast das amigas dele. E hoje eu tenho como convidada uma amiga dele muito especial, Andréia. Olá. Tudo bem, Andréia? Tudo bem. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Hoje é um dia de chuva e frio aqui em Curitiba. E você chegou bem na hora da tempestade. Isso, foi bem isso. Né? Mas graças a Deus deu certo, né? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Amém. E eu vou pedir que você se apresente para as meninas, para nós. Eu já te conheço, mas se apresente. Bom, eu sou a Andréia. Eu tenho 47 anos. Eu sou designer. Sou, na verdade, projetista, né? Na área mecânica, a um longo prazo. Também sou formada em outras áreas, mas eu optei por continuar nessa por ser área de conhecimento já há alguns anos. Mas estou mudando de carreira agora também. Mas isso, mais pra frente a gente fala sobre isso. Mas é um prazer muito grande estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. E vamos pro papo, né? Maravilha, maravilhoso. E nos conte como é que você chegou ao grupo das amigas dele, como que você veio, como que você nos conheceu. Gi, eu venho num processo de cura já há algum tempo. E nesse período aconteceu algumas coisas numa comunidade onde eu frequentava. E eu fiquei por 6 meses fora da igreja. Não longe de Deus, mas fora da igreja. E eu não queria muito mais contato com irmãos de fé, sabe? Eu fiquei assim numa situação meio constrangedora com eles. E eu fui para Criciúma, num culto da Viviane. E lá eu conheci algumas meninas que faziam parte, que conheciam vocês, na verdade. Conheciam vocês. E eu recebi um convite e quando eu vim sem vontade nenhuma, sabe? Sem prazer nenhum. Mas quando eu cheguei ali, sem que vocês falassem comigo, sem que vocês me abraçassem, eu me senti extremamente acolhida. E fazia muito tempo que eu não me sentia daquela forma, sabe? E aquele dia, eu ainda estava com todas as minhas dores, mas eu saí dali de uma forma diferente. Uma amiga me convidou, porque ela já tinha vindo no encontro de vocês, e ela falou, vamos lá, vai ser bom para você. E eu vim contra a vontade, confesso. Mas eu fui extremamente acolhida, eu me senti muito bem, muito bem. Aí eu vi uma vez, aí eu vi a segunda vez, aí foi num encontro que você pediu para que você ia mudar tudo, porque Deus tinha pedido para mudar tudo e que cada um ia ter que falar alguma coisa. E aquele dia, assim, pra mim, nossa, eu fiquei muito nervosa. E eu sempre tive facilidade, em falar em público, em conversar com pessoas, em levar a palavra. Mas eu não sei por que aquele dia você falou isso e aquilo me estremeceu de uma forma, assim, por dentro, sabe? A responsabilidade de levar a palavra naquele lugar. E você foi muito acolhedora naquele dia, sabe? Você não chegou perto de mim, mas as suas palavras me acolheu de um jeito, assim, sabe? Que eu falei, eu preciso estar aqui. E depois disso eu falei, muito nervosa, mas depois disso eu comecei a caminhar com vocês porque eu entendi que ali era o meu lugar de cura, sabe? E foi dessa forma que eu conheci vocês, foi de uma forma simples, mas muito de Deus, muito acolhedora. E eu venho caminhando, né, com vocês, e Deus tem feito, sabe, cada encontro que a gente tem, cada fala que a gente tem, Deus tem trazido cura pra mim, sabe, no meu processo de cura. Tem sido muito importante esses encontros que a gente tem tido juntas. Amém. Você sabe que você já começa a mexer aqui no meu coração, né? Amém. Você sabe que quando eu vi você, eu falei assim, ela tem um chamado para mulheres. Mas sabe aquele peixe liso, assim, que você não consegue segurar na mão? E eu falei assim, nossa, ela tem um chamado de mulheres, mas ela escapa todo o tempo. Então, eu percebi, assim, que você escapava todo o tempo. E eu falei assim, é só com o Senhor ali, porque se eu pressionar, daí ela vai embora. Sim. Então, eu sempre também tive essa sensação de você ter de você ter esse chamado, de você ter tem algo de sabedoria, você tem algo para aplicar em mulheres, mas ao mesmo tempo você estava ainda fugindo. E ferida. E teve um momento, assim, você me falou dos encontros,
E teve um momento específico de algum dia, assim, que teve uma transformação que você possa Olha, contar? a primeira virada que eu tive foi nesse dia. Eu me senti acolhida e eu acho que isso foi muito importante porque eu não me sentia dessa forma há muito tempo e acho que é por isso que eu fugia tanto, porque eu entendia que nós precisamos acolher uns aos outros, eu entendo isso, principalmente nós mulheres, né, caminhar junto, mas eu não me sentia dessa forma. E nesse primeiro dia que você pediu para que a gente fizesse, né, isso, você falou palavras que me fez sentir acolhida e foi o meu primeiro ponto de virada. Uma outra situação foi que, deixa eu lembrar, foi quando eu vi a transformação da Evelyn, né? Eu vi ela a primeira vez, toda tímida, e depois o quanto ela foi, ela desenvolveu, o quanto ela foi Lapidada, né? adaptada e sendo livre, né, em Livre. Cristo, que eu acho que é o mais importante. Se sentindo segura aos poucos ali e quebrando aquela timidez que ela Sim. tinha. E alguns paradigmas que a gente traz também, né? Que acho que é Sim. quebrado. A gente tem um pouco de dificuldade de entender a liberdade em Cristo, eu acho. E aquilo também foi muito bom pra mim. Foi, assim, as minhas chaves, elas foram virando aos pouquinhos, assim, sabe? E teve um outro dia, que acho que foi no último encontro que a gente teve aqui, que eu consegui falar algumas coisas a respeito da minha vida, da minha trajetória, dos meus traumas. E daí eu cheguei na minha casa e falei assim, filho, eu preciso estar lá. Porque a Gi tem uma visão diferente, sabe, de reino. É uma visão diferente de reino. Eu preciso caminhar com essas meninas, sabe? Comigo assim, é um processo, né, aos poucos, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada encontro, acho que talvez até pelos traumas. Mas, assim, foram 3 situações, tiveram outras, sabe? Mas, assim, foram 3 situações que houveram transformações, assim, na minha vida. Uma, você falou, foi do acolhimento. Do acolhimento. Uma, você disse que foi aqui, quando você pôde contar a sua história. Sim, sim. Foi a primeira vez. Depois, você já estava com a gente há um tempo. Há um tempo. E foi a primeira vez que a gente foi conhecer a sua história, que você sentiu confiança Isso. em abrir. Né? Foi esse momento que você sentiu segura para contar a sua história. Isso. E uma história muito bonita. E o terceiro... Daí, no caso, o segundo antes desse, né, que foi a evolução de uma outra pessoa, que no caso não era minha, mas que eu vi que esse lugar gerava transformação, entendeu? Tá. Esses encontros geravam transformação. Você se identificou? Sim. Você se identificou porque algumas coisas que eu já anotei aqui, que eu vi, e na verdade essa conversa ela está sendo uma conversa importante para mim também, porque quando as meninas vêm, não é de forma alguma pelo elogio que você faz para mim, mas é assim, nessa caminhada, quem caminha com mulheres tem muito percalços e altos e baixos. Sim. Então, da mesma forma que tem uma Andréia que vem aqui hoje, conta e fala que é grata, e a gente tem muitas outras que criticam o nosso trabalho, que nos perseguem. Enfim, a gente acaba fazendo até inimigos no meio desse caminho. Sim. Então, ouvindo os seus ali, ouvindo, eu acabo também me emocionando, porque é uma fase assim, uma fase que às vezes a gente está desanimado. E aí, quando a gente escuta você falando, isso nos anima. E o que eu vejo assim, que o que nos derruba muito é a crítica. E é a crítica, e a gente, por mais que a gente se guarde o coração, a crítica, quando ela vem de gente longe, é mais fácil de você superar. Mas a crítica das pessoas que você ama, que estão caminhando ao teu lado, que estão juntas com você, essas críticas, elas são realmente mais difíceis. E normalmente, o próprio inimigo, na vida espiritual, vai usar alguém de perto. Sim. Não sei se isso é o seu caso, mas acredito que é na maioria das mulheres, porque você falou para mim que você veio ferida e machucada por mulheres. Sim.
Eu passei por um período, assim, eu acredito assim, que nesse período nada acontece em vão, né? Quando a gente está em Cristo. Esse período que eu passei, assim, de transformação, e foi um processo, eu acredito até que essas afrontas e essas humilhações que eu passei, já faziam parte do processo de Deus para mim, sabe? E já fazia parte da expulsão, sabe? Deus já não queria mais naquele determinado lugar e eu permaneci em desobediência, tá? Porque Deus já tinha sido muito claro que não era para eu estar ali e eu estava. E daí começou a acontecer coisas que eu entendo hoje, né? Depois do processo já em fase final, que já era um processo de Deus para expulsão, sabe? Para me tirar daquele lugar. E eu estava em desobediência. Então, assim, a gente passa por isso, mas hoje eu entendo que tem um propósito de Deus em tudo, sabe? Sem dúvida. Talvez se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não teria chegado Sim. aqui, né? Sim. Mas passei, sim, por muitas afrontas, muita humilhação. Mas, assim, até hoje eu estava lendo um versículo no Salmo 69 e ele fala sobre isso, que o salmista, ele tá passando por afronta, ele tá passando por humilhação, tá sendo perseguido, mas ele diz bem assim, ó, no versículo 6, se não me falha a memória, ele diz bem assim: Senhor, não permita que eu sirva de vergonha para os outros que te servem ou que te acompanham, né? E daí eu fiquei pensando assim, acho que a nossa maior preocupação como cristão deve ser essa, né? A gente vai passar por humilhação, a gente vai passar por afronta, e eu acho que até nisso tem o propósito de Deus, mas que a gente tem que ser como esse salmista. Não permita, Senhor, que todas as dificuldades que a gente passe, naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, no seu caso, que Deus colocou nas tuas mãos, que de forma alguma a tua vida sirva de pedra de tropeço na vida de outra pessoa, sabe? Que em tudo Deus tenha compaixão, né, de você, da gente que está em Cristo, para que a nossa vida nessas situações não sirva de pedra de tropeço para o outro, sabe? Então, assim, passei. Mas como a palavra diz, né? Passei. Glória a Deus por isso. E sim, você tem razão em que as humilhações, as afrontas, vêm de pessoas próximas. E são as que mais dói, né? Sim. Porque uma pessoa de longe, qualquer coisa que ela fale pra você, não vai ter tanto... Não vai afetar tanto a tua alma quanto uma pessoa de perto. E o inimigo sabe disso, né? Mas eu creio que são estratégias, até permissões de Deus, para que a gente cresça de alguma forma. Sem dúvida. Nisso tudo tem um propósito. Sim. Você está olhando para essa câmera aqui, sua câmera é a que ela tá. Essa daqui ela é toda menos. Tá bom. Uhum. Então, acredito que em tudo tem um propósito. Sim. Assim como José foi rejeitado pelos seus irmãos. Sim. E ele teve a honra depois de ser o que ele foi ali. Eu acredito que nós também passamos por termos essas dificuldades. Esses dias eu estava pensando que se não fosse alguém me machucar também no grupo, né, pessoas que caminham juntas, eu não teria assumido o grupo. Porque, às vezes, essas pessoas que caminham, elas tomam mais à frente. Elas querem estar mais à frente. Elas querem estar... E a gente quer ficar nos bastidores. A gente não quer aparecer, a gente quer ficar quietinho. A gente quer estar ali sem palco, sem muita visão. E essas pessoas, elas vão caminhando, então elas vão tomando à frente. Elas não permitem que você chegue. Então, acaba que há uma decepção, uma frustração, e às vezes aí você acaba assumindo aquela parte que Deus já te deu autoridade. Só que a gente tem que gradativamente... O que eu faço na maioria, né, quando eu convido vocês, de você estar aqui hoje falando... de você estar hoje no YouTube ali conversando sobre isso, gradativamente, vem aos poucos, um passo de cada vez. Então, olha, hoje venha dar uma palavra. E isso me lembra o nosso último encontro.
quando nós estávamos ali em cima, você contou que você dançava. E a gente ficou surpresa que você dançava, que você dançava o louvor, que você... E nós não sabíamos dessa forma. E há um tempo a gente já comentava, né? Se tivesse uma dança, seria tão bonito. Mas aí a gente tinha que trazer pessoas de fora. E teve um momento que o Senhor falou assim, nós convidávamos muita gente de fora. E aí teve um ano que o Senhor falou assim, não convide mais ninguém de fora, só convide dentro do grupo. E eu obedeci e comecei a chamar só dentro do grupo. Então foi a hora que vocês começaram a vir trazer testemunho. Eu queria que vieram algumas pregar, que vieram algumas dançar. Então teve um comando do Senhor que não era mais para chamar a gente fora, era para estar ali dentro do grupo mesmo. E você veio, e assim, foi um momento, foi muito emocionante para nós todas. Para mim também. E assim, foi algo que quando eu comecei a ver você dançar, que primeiro foi uma surpresa, que eu não sabia. E, André, depois você coloca a Andréia dançando, eu vou te mandar um vídeo, tem um vídeo dela dançando, depois você coloca o corte ali, o André vai mostrar ela dançando para vocês verem. E neste momento que ela dança, eu começo a me emocionar. E ela termina a dança, eu tenho que entrar para falar. E eu estava tão emocionada ali que a gente já começou o encontro, eu já entrei chorando já, de ver você dançar. E como foi conta essa história, assim, de nós não sabermos, de você estar um tempo conosco e você ter guardado isso, não ter comentado isso. E aí o Senhor falou para mim, chama ela para... Eu lembro que o Senhor falou assim, chama ela para dançar no próximo encontro. E foi muito de repente. Eu já te convidei. E foi lindo. Então, conta esse momento. A parte da fala, né? Do não falar. Nesse processo de cura que eu passei, eu por várias vezes, eu sempre fui de ouvir as pessoas. E quando eu precisei, eu não tinha ninguém para me ouvir. A impressão que eu tinha nesse processo era assim, ó, o que eu tenho para falar não é importante, sabe? Então eu me fechei. Então eu não chegava, por exemplo, se não fosse Deus, eu jamais ia falar para você que eu dançava. Porque o que vem na minha cabeça? O inimigo colocava na minha cabeça. Não fala, não é importante. Não fala, não é importante. Mas, um dia, Gi, acho que no dia eu não falei pra você. Um dia eu cheguei num encontro, isso me emociona, e a decoração era verde. E o Senhor falou bem assim pra mim, você vai voltar a dançar. Bem assim. E vai ser aqui. Ele falou, e vai ser aqui. E eu falei pra ele assim, tá bom, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu amo fazer isso. E... o Senhor faz o que tiver que ser feito, né? Para que isso aconteça, se for realmente da sua vontade. E passou, mas acho que uns 3 encontros, assim, sabe? Mais uns 3 encontros. E tá. O dia que a gente tava aqui, no último encontro, você colocou um louvor pra gente decidir qual seria o encontro que a gente ia fazer no café. E a hora que você colocou o louvor, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ih, me arrepio agora falando pra você. O Senhor começou a ministrar no meu coração, eu dançando aquela música, porque comigo é assim, sabe? O Senhor me dá o louvor, ele me mostra dançando. E ele começou a ministrar. Aí eu falei assim, ai, Senhor, eu tô entendendo. Aquilo foi me dando aquele desespero, porque você precisa falar e você não consegue falar porque você tá travada. E aquilo começou a me dar, meu coração começou a acelerar. E daí eu peguei e falei assim, com meu olho fechado, eu falei bem assim, Senhor, se isso realmente é do Senhor, ela vai me chamar pra dançar. E eu tava com o olho fechado aqui na mesa. E eu dou risada, porque Deus, ele é tremendo, né? E a hora que eu abri o olho, estava na minha frente, assim, em pé, sabe? Na minha frente. Daí você assim, você dança no próximo café? E eu fiquei, não. Porque é a primeira reação, né? Eu fiquei assim, não, claro que não. Sim, tá bem, sim. E daí, Gi, só que daí, assim, Deus já tinha falado, eu pedi uma confirmação para Deus e você, né, tava ali e chamou. E eu não podia negar,
sabe? E o mais lindo de tudo não foi assim só o chamado. Obrigada. Não foi só o chamado, Gi. Sabe o que foi lindo? E assim, e para todo mundo que eu conto, as pessoas falam assim, nossa, que respeito, né? Porque você falou bem assim para mim. E eu achei isso lindo. Você falou assim, ó, você vai. São 3 louvores. Mas se você não conseguir dançar os 3, não precisa. Dança meio. Mas vai. Sabe? Foi de um respeito, assim, sabe? Foi de um amor que eu falei assim, como que eu posso negar isso se Deus está agindo nisso? E eu me senti amada. Eu me senti respeitada, sabe? Porque por muitas vezes as pessoas elas chegam em mim e dizem assim, dança aí. E comigo não é assim que funciona. Deus precisa falar comigo no louvor, sabe? Deus precisa ministrar em mim o louvor primeiro para depois eu ministrar para a igreja, ministrar para as pessoas. E as outras pessoas não entendem isso, sabe? E claro que eu creio que Deus te deu sabedoria para isso, mas no processo de cura também, porque eu precisava ser curada nisso também. E quando você chegou para mim e falou, e eu conto isso para as pessoas, sabe? Quando eu falei assim, eu vou voltar a dançar e tal, assim, as pessoas ficam felizes, as pessoas que me conhecem, que sabem que eu já dancei. Eu falei assim, mas o que mais me tocou foi o amor, sabe? O carinho, o respeito que ela teve comigo, com a minha dor. Porque ela disse assim, ó, são 3 louvores. Mas se você não conseguir dançar os 3, dança meio. Mas dança, sabe? E de fato, as pessoas, elas falam assim, nossa, é realmente, né? Quanto respeito, quanto amor. Eu me senti extremamente respeitada, sabe? E eu dancei. Os 3. Os 3 louvores. Lindamente. E olha, é claro que eu tenho certeza absoluta que eu poderia ter dado mais para Deus naquele dia, sabe? Mas eu também tenho certeza... Mas ele não queria a tua performance naquele dia. Ele queria a sua superação só. Ele queria só... A cura. A cura. Não era a performance. E eu entendo isso. E quando ele falou para mim, eu falei, nem que seja meio. Você só precisa... você só precisa dar a chance dele te curar. E ele te cura no primeiro passo. Sim. Ele faz tudo completo. Ele não faz por meio. A gente pode até fazer só um pouquinho, só. Eu falei, se for meio, ele vai te curar em meia música. Sim. Uhum. E dancei, né? Os 3 louvores. Como eu disse, eu tenho certeza absoluta que eu poderia ter entregue mais. No entanto, eu acho que o que foi mais importante ali foi a atitude, né? O posicionamento. Senhor, eu vou. E eu sei que eu indo, o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta disso. E Deus fez. E foi, assim... foi lindo. Foi lindo o que Deus fez naquele dia, né? E é uma quebra de um ciclo que estava te travando. Sim. Isso era uma parte do que travava. E o inimigo, ele sabe do poder que você tem na dança. E não é, como eu te disse, não é a performance, é a unção que você tem. Então, não é questão... Mas é a unção, a hora que do louvor. E essa unção que veio. Então, era nítido. Na hora que você começou a dançar, a atmosfera mudou. Amém. A atmosfera transformou. Amém. E todo mundo sentiu. Tanto que estava um silêncio, aquele silêncio que você escutava, se caísse ali uma agulha, estava todo mundo ouvindo. Estava ouvindo o louvor e você concentrada ali, dançando. E muitas pessoas que nem não sabiam nada da sua história. Depois que você terminou, que a gente foi contar que era um tempo. E a gente tem muitas dessas situações. Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que faziam alguma coisa, que elas cantavam, que elas pregavam, Sim. que elas estavam em grupo de mulheres, elas eram líderes. Acho que na última pregação que eu fiz, que foi na pastora Sueli, lá na Casa Viva, tinham muitas pastoras e muitas líderes naquele dia. E uma observação, algo que eu vi lá, é que muitas estavam paradas e travadas, assim como você. Dançava e, de repente, por uma crítica, por uma flecha maligna, por uma palavra lançada, você travou. E nesse dia tinha muitas mulheres assim. E a gente falou sobre a mulher samaritana, sobre o poço
dos verdadeiros adoradores e que aquela água, o Senhor fala que quem beber daquela água nunca mais terá sede. Então, a gente às vezes a gente fica buscando em lugares que os poços estão vazios. E quando a gente bebe dessa água de Cristo, porque Cristo ele entra quando você precisa dele. Ele vem quando mais a gente necessita. É nessa hora que você precisa de uma cura. E a gente tem que dar o primeiro passo. E o Senhor ele é tão maravilhoso que ele é estrategista. Então, ele sabe como vir devagarinho, como trazer. E hoje a gente acaba investindo em muitas coisas que são passageiras, Andréa. Muitas coisas que passam. E, inclusive, a gente, às vezes, trava ministério, trava profissão, trava a vida da gente por uma palavra lançada, às vezes, de uma amizade. Sim. E quando a gente investe, por quê? Porque as coisas do reino são eternas. É a única coisa que não é passageira. O resto, tudo aqui vai passar. Nós vamos passar. Tudo vai passar. Mas se a gente estiver focado nessa água que cura, que transforma, isso não é passageiro. Então, a nossa parte eterna que fica a nossa transformação. E é para isso que a gente está aqui também, né? Sim. Então tem muitas mulheres assim, e por muito tempo, às vezes mulheres que tocam um instrumento, que tocavam um violão, que tocam alguma coisa, elas paralisam. Então, gradativamente, no momento oportuno e certo, o Senhor veio e trouxe, mas o Senhor nos encontra no trabalho. Por isso que você teve que sair de casa. Uhum. A gente isolado, você entende que às vezes o inimigo ele isola a gente para a gente ser atacado. Sim. Tá fora da matilha, tá mais, né? A ovelha porque tá ali isolada, ela é mais fácil. Sim. Então isso, a gente não precisa dar o primeiro passo. Então você precisa ir para uma igreja, você precisa, por mais que você esteja ferida, e aquele ambiente foi o ambiente que te feriu, mas às vezes um grupo de mulheres. Uhum. Cristã que somos nós, é um grupo, nós não temos nenhuma igreja, né? Não somos ligados a uma denominação, mas a gente está ali para isso, para se acolher, para escutar você, essa cura. Sim. E o que você me diz agora, os seus tem projetos que você queira falar? Tem algum outro testemunho que você queira contar para nós aqui? Sim, como eu disse, eu estou em transição de carreira, né? É algo... Você me deixou curiosa. Transição de carreira agora, é uma fase difícil, estou estudando algo novo agora. Voltado também para isso, para mulheres, né? Eu quero, foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu não contei como aconteceu isso, né? Como que Deus colocou no meu coração. Não, olha só. mas conta aí. Como foi? Temos tempo. Uma vez, na congregação onde eu fazia parte, fizeram um café de mulheres. E nunca tinha feito, só que não fui eu que fiz. Eu só fui convidada para participar. Mas eu gosto dessas coisas. Então eu pedi assim pra menina que estava responsável. Eu falei assim, eu posso fazer uma dinâmica? Daí ela falou assim, pode, claro. E daí levei uma dinâmica. E nessa dinâmica que eu levei, eu vi o quanto as mulheres daquela igreja estavam feridas. O quanto a gente estava ali, a gente estava todo mundo junto, mas o quanto a gente estava ferida. O quanto a gente precisava de cura, o quanto a gente precisava, sabe, de caminhar junto de verdade. Uma ouvir a outra, aconselhar uma outra, sabe? Eu percebi isso. E daí eu falei assim para Deus, falei, Deus, olha, eu não sei se o Senhor tem um propósito para mim em relação a isso, mas eu vou estudar sobre isso. Se um dia o Senhor quiser, tô aqui, né? Porque eu sempre fui assim, sabe? Eu vejo as coisas, eu vou estudar sobre. E daí fiz curso de terapeuta para poder trabalhar com mulheres dentro da igreja e tal, me preparei. Não aconteceu nessa igreja, porque por causa das todas as outras coisas que eu disse para você que aconteceu, que eu sofri lá dentro. Mas eu trouxe essa bagagem, tá. E passou o tempo, tal. E agora eu fazer 1 ano e pouco, mais ou menos, eu estou estudando psicanálise para trabalhar com mulheres. Exclusivamente com mulheres.
Eu também nunca tinha falado isso pra ninguém. Muitas pessoas vão saber aqui, assim, agora, porque é um processo que a gente tem que... É devagar, né? Ir estudando e... Né? Tenho projetos, eu nunca editei, mas tenho livros escritos, tenho tudo meio assim, ó, eu vou fazendo as coisas e vou deixando ali, eu falo, Deus, o dia que o Senhor quiser, tá aqui, tá? Ó, Senhor, o dia que o Senhor quiser, tá aqui, tá? Eu vou fazendo assim. Mas, a princípio, assim, de novo, é isso, assim, tô estudando, tô me preparando De pra algo novo para você, né? Para É. mim, não fico surpresa, porque já falei que você tem esse chamado de atuar com mulheres. E peraí. Calma aí, que agora deu um branco aqui. Você tem mais, quer falar mais sobre isso? Não? Tá bom. Então, Andréia, a questão de você estar trabalhando e fazendo essa transição, o Senhor, ele vai usar também o que você já aprendeu junto com... Porque nesse estudo da psicanálise, você vai se curar. Sim. Também. Você vai aprender a se curar para curar outras mulheres. E olha que é impressionante, e eu sempre vejo isso. Aonde está a sua dor, onde você foi ferida, é o seu ministério. Sim. Tá o seu ministério aí, tá onde Deus vai trabalhar com você e com essas mulheres. E você fugiu um bom tempo, e é assim com todo mundo. Normalmente, quem quer e já está procurando, às vezes não tem o chamado. Mas, normalmente, quem foge um tempo e não quer, e já tem essa... Às vezes, a gente já fala assim, mas eu, como mulher, não tenho paciência, não. Eu já vou falar na lata, já. Não, mas Deus tem as formas de trabalhar, e Ele vai trabalhar exatamente com você, exatamente ainda nessa área que você foi ferida. Sim. E eu fico muito feliz em saber disso, porque é só confirmação. É só confirmação do que Deus tem e o que Ele ainda vai fazer. Amém. Com você na sua vida. E nós já estamos caminhando para o final. Então, hoje, assim, nós fazemos um episódio mais curto nas primeiras convidadas, porque depois você trazer seus novos projetos, aí vai trazer o livro, aí vai trazer os projetos que estão... E outras novidades, inclusive, que hoje a gente tem reunião aqui, e a gente está com outras novidades no grupo das amigas dele, e a Andréia foi convidada para essa liderança nova, e então tem surpresas, e isso para mim é mais uma confirmação, e a gente vai conversar sobre isso hoje, inclusive. E tem mais. Então, na próxima, você vai vir com os projetos já começados e iniciados, e para nos contar. E uma mensagem você tem uma mensagem, o que você carrega, o que você gostaria de deixar para essas mulheres, inclusive, do que a gente conversou aqui, e o que você tem? Não sei se você tem um versículo, mas... Sim, uma coisa que nesse período todo, eu aprendi, sabe, é assim, a palavra diz assim, que eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos tempos. E quando a gente está sofrendo e que a gente não consegue exercer o nosso ministério, aquilo com o qual a gente foi chamado, a gente se entristece e a gente acha que a gente está sozinho. A gente acha que está abandonado, a gente acha que ninguém se importa, mas Deus, Ele está com você. Ele está com você em todo o tempo, e Ele vai te dar estratégia, Ele vai te levar para perto de pessoas que te direcione para Ele, para o propósito dele. Existe o tempo, existe o processo de cura, mas não desanime, não desista, não se sinta sozinha, porque eu digo assim, se Deus está fazendo comigo, Ele vai fazer com você, porque Ele é Deus na sua vida. Então, assim, Ele está com você, você não está sozinha. Só se coloque diante dele e diga, Deus, eu sei que o Senhor está comigo. E vai acontecer. Amém? Amém, amém. Você não está sozinha.
Nós temos um post ali no Amigas dele que viralizou, que é um abraço da Stephanie com a Suelen. E é um abraço, e aquele abraço viralizou. Então, se você está precisando de um abraço, a gente pode conversar. Se você não é da nossa cidade, nós estamos em Curitiba, a gente pode conversar online, e todas nós ali estamos disponíveis. E se você é de Curitiba, entre em contato para nos conhecer, para a gente poder te dar esse abraço pessoalmente. Não desista. Se você parou, como nós ouvimos um testemunho lindo aqui que a Andréia nos deu, de superação, esse testemunho dela dançar, depois de ela ter um tempo parado, isso foi verdadeiro nas nossas vidas, não é uma coisa... A gente presenciou isso, a gente sentiu essa transformação. E não são palavras dessa vez, mas só foram dança, gestos e dança. E o Senhor, ele usa da forma que Ele quiser, como Ele quiser, para atingir nosso coração. Então, você está convidada a estar presente conosco. Pode entrar em contato, a gente responde ali. Nós respondemos a todos pelo Instagram. O Instagram é As Amigas Dele. Pode entrar lá e que você não desista. Essa é a mensagem. Não desanime e não desiste. O Senhor vai te encontrar. Muito obrigada, Andréia. Foi um prazer estar com você aqui. Essa conversa foi muito boa, para mim, principalmente. Eu falo, a gente faz o podcast e é um prazer ouvir isso. É um ânimo para mim, uma motivação para a minha vida, para o meu ministério também. Eu vir essa gratidão. E acho que uma das coisas mais lindas do ser humano é quando o ser humano ele é grato, que é muito diferente de puxar saco. Né? Uhum, sim. Que é a gratidão pela transformação verdadeira que a pessoa te ajudou ou caminhou com você numa hora que você estava no deserto. Sim. Então, muito obrigado. Sou muito grato pela sua vida. E obrigado pelo tempo que você está com a gente, com toda a semente que você tem plantado para nós aqui, plantou nesse tempo, e que ainda vai plantar, e que vão vir ainda muitos frutos do seu trabalho, do seu ministério, da sua vida. Então, eu te agradeço. E a você também, que ficou conosco até agora, muito obrigado. E até a próxima.